Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Mateus capítulo 13. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 13, dos versos 47 a 50, está escrito assim, ó. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui, até o versículo 50, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és justo, bom e santo, Tu és verdadeiro, fiel. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Deus maravilhoso, bondoso, grande. Tu és o Deus longânimo, o Deus paciente, que perdoa os nossos pecados, que nos ama, que nos corrige, que nos alinha, que nos mostra o caminho. Tu és o Deus da graça, e com a sua graça o Senhor nos alcançou. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, da mesma forma que nós perdoamos as pessoas. Perdoa-nos na mesma medida, Pai. Dessa forma nós sempre nos lembraremos que nós devemos perdoar o nosso próximo. Por isso eu peço, Senhor, perdoa-nos da mesma forma que temos perdoado as pessoas. Eu te agradeço, Senhor, como eu disse, pela Tua graça, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor teve misericórdia de nós e tem misericórdia de nós todos os dias, porque o Senhor nos perdoa. Eu te agradeço pela Tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço por cada dia que nós podemos meditar na Tua palavra, meditar nas Tuas verdades. Te agradeço porque o Senhor tem nos dado revelação ao longo dos séculos sobre a Sua verdade, usando grandes homens e mulheres que nos ajudam a entender a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por isso. O Senhor é bom em todo o tempo. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos guie, guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo mal e não nos deixe cair em tentação, Senhor. Porque nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos fazer a Tua vontade. Por isso eu peço, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Tu és bom em todo o tempo e eu peço, Senhor, derrama a Tua provisão sobre as nossas vidas. Que nada nos falte, pelo contrário, Senhor, que sobre para nós aqui, Senhor, que sobre. Eu oro por mim e por cada pessoa que está nos acompanhando hoje, que sobre para que nós possamos abençoar outras pessoas. Dá-nos um coração abençoador, Senhor. Mostra-nos o caminho para que nós tenhamos um coração abençoador. Sei que posso falar por mim, já falhei nisso, que o Senhor continue nos ajudando e nos direcionando para que nós tenhamos um coração abençoador. Perdoa-nos pelas nossas falhas. E eu oro, Senhor, pelos nossos familiares, hoje principalmente, especialmente por aqueles que estão perdidos, por aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Que a Tua graça os alcance, que o Teu Espírito tenha um encontro poderoso com eles, que o coração deles seja quebrantado, Pai. Que toda a barreira caia, Senhor. E esses corações possam ser uma boa terra para a Tua boa semente, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, trabalha na vida dessas pessoas para que elas sejam alcançadas, Pai. Eu peço para que eles se convertam, para que eles se arrependam dos seus pecados, Senhor. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, o Senhor é o Deus que derrama da Tua graça sobre nós. Eu peço, derrama da Tua graça sobre a vida desses nossos familiares que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, Pai. Tem misericórdia deles. Assim eu oro, pedindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, entra na nossa comunidade do Telegram, segue a gente nas redes sociais. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, você já sabe, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá para você comprar o livro. Hoje provavelmente vai ser mais rápido, né? Temos uma repetição. Uma outra parábola, claramente o mesmo sentido. Anteriormente, Jesus fala
ele conta a parábola ali do joio e do trigo, e ele fala nessa parábola, no verso 42, e eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E ele termina essa parábola aqui dos peixes da mesma forma. Então são duas parábolas diferentes, mas que apresentam o mesmo princípio. E o princípio é, em um determinado momento, os bons e os maus serão separados. Os maus irão para o lugar onde haverá choro e ranger de dentes, claramente falando do inferno, e os bons serão separados para viverem com o Senhor. São parábolas que falam sobre, na minha opinião, aqui, o fim dos tempos, onde os justos e os pecadores serão separados. E a gente já falou disso ontem na parábola do joio e do trigo. Porém, todas as vezes que nós vemos uma repetição na Bíblia, a gente está se deparando com algo que é muito importante. E aqui Jesus faz uma claríssima repetição para que nós entendamos, para que os apóstolos ali entendessem, claro, né, a audiência dele eram os seus discípulos, eram os apóstolos ali, mas para que nós entendêssemos também de que esse é um assunto importante, de que esse é um assunto que nós devemos meditar sobre, de que esse é um assunto que nós devemos parar aqui e fazer uma reflexão séria. A gente já falou em relação a esse assunto, que nós devemos avaliar a nossa vida, que nós devemos evangelizar, que nós devemos entender que o joio e o trigo serão separados, que os peixes bons e os peixes ruins serão separados, e nós devemos então evangelizar, nós devemos alcançar outras pessoas. E por isso que hoje eu separei um tempo um pouquinho maior para orar pelos nossos familiares que ainda não foram alcançados. E essa repetição, então, deve nos levar hoje ao mesmo pensamento desses últimos dias. E isso não é falta de, não sabia o que falar aqui no devocional. Não, é que fazendo o devocional eu falo, bom, aqui tem uma repetição clara. Tem uma repetição clara. Eu preciso meditar nisso por mais tempo. Eu preciso parar para pensar nesse assunto por mais tempo. Então hoje, se você puder, se você achar que deve, faz uma lista das pessoas pelas quais você precisa orar. Pessoas que ainda não andam com Jesus, pessoas que ainda não conhecem Jesus profunda e verdadeiramente. Faz uma lista dessas pessoas, ora por cada uma delas. Pense em quem são essas pessoas aí. Pessoas pelas quais você pode usar um pouco do seu tempo orando. E faz a sua oração para essas pessoas, para Deus, né, claro, em relação a essas pessoas. Ore pedindo que o Senhor as alcance, ore pedindo que o Senhor tenha misericórdia delas, ore pedindo que elas se arrependam dos seus pecados, que o Espírito Santo toque a vida delas. Porque, novamente, temos uma repetição muito clara aqui. Jesus estava falando ali para os seus discípulos para que eles entendessem isso, para que isso fosse muito claro na cabeça deles. Assim como precisa ser muito claro na nossa cabeça também. E como a gente vai ver mais adiante no texto, logo na sequência, Jesus está chamando os seus discípulos para ensinar isso para outras pessoas. Jesus está ensinando os seus discípulos, olha, isso aqui é tão importante, vocês precisam falar para outras pessoas. Isso é para nós. É tão importante que nós precisamos meditar nisso profundamente. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.